uma mulher ali e ela lembra de um telefonema, o último que falou com o pai dela, e ele disse: olha, eu te amo e eu sempre vou estar ao seu lado. Ela tinha 4 anos em 2001 quando isso aconteceu, e ela me disse: finalmente, quando o senhor conseguiu pegar o Bin Laden, isso me ajudou a encerrar aquele capítulo. E quando fazemos coisas desse tipo, quando conseguimos executar a justiça contra aqueles que nos feriram, isso mostra ao mundo que nós não esquecemos. Isso mostra aquela menina que nós não esquecemos o pai dela. E isso é uma liderança clara. Às vezes isso não é uma ação muito popular. Muitas pessoas, inclusive no meu partido, inclusive o meu vice-presidente, fez a mesma crítica, mas o que o povo americano entende é que eu olho o que precisa ser feito para garantir a segurança do povo americano e eu vou adiante e eu tomo essas decisões. Muito bem. Vamos para o próximo segmento. A guerra mais longa dos Estados Unidos, Afeganistão. E, governador, o presidente não pode falar sem me dar a oportunidade de responder. Olha, o senhor tem um programa muito claro. O senhor tem um programa bem claro. O senhor vai ter a oportunidade. A gente concorda. Os Estados Unidos passarão a responsabilidade por segurança ao governo afegão em 2014. Teremos uma tropa menor lá, se eu entendi muito bem a política afegã. A questão essencial, na minha opinião, é o que o senhor fará se chegar o prazo final e ficar claro que os afegãos não têm condições de cuidar da sua própria segurança. Saímos, deixamos o país ou não? Governador, a conclusão será em 2014. Quando eu for presidente, traremos os soldados do final de 2014. Os comandantes, os generais. Já vemos um progresso nos últimos anos. O trabalho vem sendo bem sucedido. O programa de treinamento está em andamento. 350 mil soldados lá que estão preparados, soldados afegãos. E a transição vai acontecer no final de 2014. E os nossos soldados voltarão para casa. E ao mesmo tempo, avaliaremos a situação no Paquistão. Haverá, claro, um impacto muito grande no sucesso do Afeganistão. Por quê? Porque muita gente acha que devemos lavar as mãos. Eu não estou falando do senhor presidente, mas há americanos que pensam assim, acham que o Paquistão foi simpático e devemos abandonar. O Paquistão é importante para a região, para o mundo e para nós, porque o Paquistão tem 100 ogivas nucleares e os russos têm até mais. Eles vão até ter mais ogivas do que a própria Grã-Bretanha no futuro próximo. Temos uma rede muito importante lá, o Talibã vive no Paquistão. Um Paquistão destruído é perigosíssimo para o Afeganistão e para nós também. Precisamos estimular o Paquistão para que tenhamos ali um governo mais estável e que a nossa ligação seja reconstruída. Essa ajuda tem que ser condicionada a alguns parâmetros. Para mim, essa é uma questão importante, né, ajudar o Paquistão e auxiliar o Afeganistão para que seja pronto até o final de 2014. Senhor presidente. Quando eu assumi a presidência, nós ainda estávamos envolvidos no Iraque e o Afeganistão estava distante. Nós terminamos a guerra do Iraque, colocamos nosso foco no Afeganistão e conseguimos aumentar os soldados que estavam na região. Isso muito por conta do final da guerra do Iraque. E agora estamos numa posição em que conseguimos alcançar vários objetivos que nos levaram lá. Primeiro, o problema que tínhamos é que havíamos esquecido porque estávamos lá. Estávamos lá porque havia pessoas ali responsáveis por mais de 3 mil mortes americanas. Então, focamos em buscar essa liderança. E aí, começamos a dar mais capacitação às tropas do Afeganistão. E agora já podemos nos retirar, porque não existe motivo para americanos morrerem quando os afegãos são completamente capazes de defender o seu próprio país. E essa transição tem que acontecer de uma forma responsável. Estamos lá há muito tempo,
Precisamos ter certeza de que nós e os nossos parceiros da nossa coleção possam se retirar dali de forma responsável, dando a capacitação aos afegãos que eles precisam. Acho que o povo americano reconhece que depois de uma década de guerra é preciso voltar a investir aqui em casa. Nós não precisamos simplesmente tirar recursos dali e usar de forma responsável. Nós precisamos, por exemplo, dar oportunidades aos nossos veteranos, precisamos construir pontes, escolas, precisamos ter certeza que os veteranos recebam assistência que precisam.